mover, da manifestação da Tua presença. Em o nome de Jesus, sabemos que alguém vai ser alcançado, sabemos que alguém vai ser destravado. Por isso nós pregamos o Evangelho. Pessoas estão sofrendo, Senhor. Nós pregamos o Evangelho, mas não é o Evangelho da exibição, é o Evangelho do Reino, são as boas novas. Nós acreditamos que alguém, que nessa tarde o Senhor vai levantar o caído, o Senhor vai fortalecer o fraco, o Senhor vai trazer um ânimo novo nessa tarde. Nós acreditamos nisso. Esse é o dia que o Senhor fez. Ah, Jesus, que seja como Tu queres, que seja feito como Tu queres. Eu não acredito no Evangelho da exibição. Nós pregamos o Evangelho do Reino. Sim, nós vamos ser diligentes. Ah, Deus, ninguém é como Tu. Ninguém pode fazer o que só o Senhor pode fazer. Senhor, batiza-nos. Queremos estar imergidos no Teu amor. Obrigado, Jesus, obrigado. Aleluia. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada vai me separar.
tudo está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois se me ama, pois se me ama, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor
Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai chegando, vai se conectando. Vamos acessando. Vamos abrir portas no nome de Jesus. O céu está aberto nessa tarde. Aleluia, aleluia. Compartilhe essa live com um amigo, com uma amiga. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito proveitosa na presença do Senhor. Eu quero orar com o Senhor em favor da sua vida, da sua casa. Senhor, nós adoramos o Teu lindo e precioso nome, glorificamos a Tua majestade. Senhor, nós apresentamos os nossos irmãos e irmãs que estão acessando, que estão conectados. Nós colocamos diante do Senhor, nós pedimos que aonde essa transmissão entrar, o Senhor manifeste a sua glória, o Senhor manifeste a sua presença. Sabemos, meu Deus, que muitos talvez estarão assistindo sozinhos, sozinhas, humanamente falando, mas os Teus santos anjos ordenados por Ti, o Teu Espírito que ministra no nosso interior. Hoje nós estamos em uma live na sexta-feira às 15 horas, ativadoras proféticas, um tempo de se lançar às redes. Deus tem um plano, Deus tem um propósito com você. Deus tem um plano, um propósito com a sua vida, com a sua família. Se eu pudesse dar alguns conselhos para você nessa tarde, eu daria: não desista, não pare, não retroceda, porque eu tenho certeza que nessa tarde Deus está levantando o caído. Eu tenho certeza que nessa tarde Deus está fortalecendo o fraco. Deus está trazendo visão àquele que não consegue ver. Deus está trazendo entendimento e discernimento àquele, àquela que talvez estão se sentindo perdido, perdida. Quando você toma uma decisão, quando você faz uma escolha e você não tem uma direção, a questão então não é uma decisão, então não é uma escolha, porque para você tomar uma decisão, para você fazer uma escolha, você precisa entender. E se você está tomando rumo ignorado, sem uma direção, sem um entendimento, sem o discernimento, então você já está errando. E a vontade do Senhor é que nenhum se perca, a vontade do Senhor é que nenhum retroceda. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Estou aqui com uma equipe gloriosa. Estou aqui com o nosso amado querido tangedor Osmair. Sua família está intercedendo. Estamos aqui com o Iago, um grande jovem homem de Deus. Comitantemente à minha esquerda, à sua direita, eu tenho a minha esposa, meu filho. Até a Alessandra está aqui, a Giovana. A Sônia está nos acompanhando no escritório junto com a Helena. Mas eu quero trazer uma diretiva para você nessa tarde. Haja visto que muitos estão passando por lutas, muitos estão passando por problemas, por adversidades. E muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas estão assustadas. E felizmente, mesmo que seja minoria, felizmente nós temos alguns homens, algumas mulheres maduras no Senhor, preparados pelo Senhor para esses dias, para esse tempo. Então nós nunca vamos estar sozinhos, nós nunca vamos ser deixados de lado. Sempre tem um propósito, sempre tem um direcionamento, sempre tem uma vontade do Senhor para a nossa vida. Sempre, em tudo que passamos, em tudo que enfrentamos, sempre Deus sabe o que faz. Às vezes sim, nós sofremos, às vezes nós lamentamos, mas Deus sabe o que faz na sua vida. Deus sabe como controlar e governar a sua vida. Eu gostaria de falar um pouco nessa tarde sobre honra. Eu gostaria de falar um pouco nessa tarde sobre aliança. Eu gostaria de falar um pouco nessa tarde sobre o tempo de se lançar às redes. Se você puder na sua casa nos acompanhar na leitura bíblica, se você pudesse abrir em 1 Crônicas, capítulo de número 4. Eu tenho certeza que Deus já está falando com você. Eu tenho certeza que Deus já está alimentando, fortalecendo o teu espírito.
Jesus está no teu barco. O barco representa a tua vida, tudo aquilo que permeia, tudo aquilo que está em torno de você. O barco simboliza a tua vida. Jesus está no barco. Enquanto Jesus está no barco, mesmo que dormindo, aleluia, mesmo que dormindo, querido, Deus está no controle, Ele está no teu barco. Então não tema o mar, não tema o vento, não venha temer o temporal, porque Ele está no barco. Ele nunca abandona, Ele nunca deixa ninguém. 1 Crônicas, capítulo de número 4, o versículo de número 9 diz assim. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, diz assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. A palavra ilustre, uma das traduções da palavra ilustre é aquele que aprecia a honra, um amante, um apreciador de honra, um apreciador de nobreza. Em outras traduções nós podemos dizer que quando Jabes, a Bíblia relata que Jabes era mais ilustre que os seus irmãos, não significa que ele era maior, não significa que ele era mais belo, não significa que ele era o mais instruído, privilegiado. Quando a Bíblia fala que uma pessoa é boa, quando a Bíblia fala que uma pessoa é ilustre, melhor do que seus irmãos, Deus sempre vai aferir as pessoas pela intenção do coração e não pelo resultado das tuas mãos. Só que para esses dois versículos que se refere em todo um contexto histórico, em todo um contexto bíblico, esses dois versículos que tratam acerca da vida de Jabes, quando nós lemos apenas 2 versículos, Deus ele consegue resumir toda a vida de Jabes em 2 versículos. Nós estamos vivendo o tempo que Deus está abreviando o tempo e prolongando os dias. O que significa isso? Que aquilo que você pensava que iria acontecer daqui a alguns anos, vai acontecer em questão de meses, semanas ou dias. Então Deus está abreviando o tempo e prolongando os dias. Então aquilo que você pensava estar muito longe de você, talvez você pensava que as promessas estão longe de você, Deus está trazendo nesses dias, está trazendo para mais perto de você. E prolongando os dias significa que Deus vai te preparar, significa que Deus vai te dar habilidades, Deus vai te dar dom, Ele vai acelerar um processo de maturidade, Ele vai acelerar um processo de entendimento para receber, para desfrutar daquilo que Deus estará fazendo nesses dias. Então a gente pega 2 versículos na vida que conta, permeia toda a vida de Jabes e dá a entender que Jabes dormiu ruim e amanheceu bom. Dá a entender que Jabes dormiu com um problemão e no dia seguinte se resolveu tudo, os seus problemas acabaram. Esses 2 versículos estão falando de toda a vida de Jabes, do seu nascimento, da sua concepção, da semente do seu pai que fecundou o óvulo da sua mãe, até o dia que Jabes foi levado, recolhido pelo Senhor. Esses 2 versículos retratam toda a vida de um homem. Esses 2 versículos retratam toda a vida de um filho. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos em uma tarde das ativadoras proféticas. Ei, ativadora profética, você pensou que seria fácil? Você pensou que estaria no papo, estava tudo tranquilo? Essas aflições não são para te humilhar, essas aflições não é para menosprezar, não é para abalar a sua fé. Essas situações que você está vivendo nesses dias, Deus está te fortalecendo. Você vai passar por tudo isso, vai sair fortalecida, você vai sair fortalecido. Você está criando músculos espirituais nesses dias.
É por isso que está vindo a pressão, é por isso que está vindo a perseguição, é por isso que a resistência aumentou. Sabe por quê que a resistência aumenta, as aflições aumentam? Porque Deus quer escrever a sua história, Deus quer escrever a sua vida. Então Deus vai te dar uma história para que Ele possa escrever sobre você. O salmista diz assim que todos os meus dias estão escritos em um livro. E diz assim: ensina-me a contar os dias como Moisés. É o que o Senhor está fazendo comigo, é o que o Senhor está fazendo com você nesses dias. Mas Jabes não dormiu com um problema e amanheceu sem problema. Iago, os problemas que você enfrenta, eles não se resolverão de um dia ou da noite para o dia seguinte. Deus está te treinando, Deus está te amadurecendo, Deus está te fortalecendo. Eu estou falando de um filho. Não tem como, querido, se você quiser ser um bom pai, se você quiser ser uma boa mãe, você precisa antes ser treinado e se tornar um bom filho, ser treinado e se tornar uma boa filha. Eu só posso dizer que eu sou um bom pai, não porque o meu filho nasceu, é porque no meu tempo de ser filho eu fui um bom filho. Eu não desonrei os meus pais, eu não quebrei as alianças. As coisas que eu fiz, Osmair, foram por ignorâncias, não foram intencionais, porque eu não aprendi, porque não me foi ensinado. 2 versículos apenas retrata toda a vida de um homem. Eu vou ler outra vez. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Deixa eu te falar uma coisa, mulher, deixa eu te falar uma coisa, homem. Você é um útero profético. Uma mulher, ela gera com prazer e dá luz com dores. Mas nesses dias, homem, mulheres de úteros proféticos vão gerar com dores e vão dar a luz com prazer. É isso que nós precisamos entender nesse tempo. É isso que nós precisamos entender nesses dias. Deus está exigindo muito mais de uns do que de outros. Deus está aperfeiçoando muito mais um do que os outros. Essa luta, essa resistência que você está enfrentando, talvez até mesmo dentro da sua casa, talvez até mesmo dentro do seu quarto, talvez até mesmo acerca da sua família, não significa que Deus não está te vendo, não significa que Deus não está te ouvindo. Tudo passa pela permissão de Deus. Querido Jesus, querida, Jesus está no barco. Jabes foi um bom filho. E por isso que a Bíblia diz que ele foi mais ilustre que os seus irmãos. Não porque ele talvez era o primogênito ou não, ou porque ele era o unigênito ou não, mas Jabes, um dos significados da tradução ilustre, é um amante, um perseguidor, um admirador, um apreciador de honra, de nobreza. Sabe, não importa o que eu passo, o que importa é como eu passo, como eu enfrento o que eu estou passando. O que vai fazer de mim ilustre, o que vai fazer de você ilustre, não é o que eu prego, não é o que as pessoas estão vendo. O que vai fazer de mim ilustre ou não, é aquilo que eu estou permitindo Deus construir ou não dentro de mim. E continua dizendo: Jabes invocou ao Senhor. Uma das traduções da palavra invocar, pastora Cristiane, é clamar, clamar e continuar clamando até que Ele venha. Porque a gente nós lendo a história da vida de Jabes, dá a entender que ele dormiu com um problema e no dia seguinte, no café da manhã, ele não tinha mais problema. Não, isso aqui foi uma vida. E sabe o que Jabes faz? Jabes faz uma oração e ele pede 4 coisas para o Senhor. Jabes só entrou nesse lugar de pedir algumas coisas no Senhor quando ele permitiu que Deus entrasse em algumas coisas da vida dele. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Quanto mais eu permitir que Deus entre em mim, mais Deus vai se permitir que eu entre nele. Então Jabes, ele pede 4 coisas. A primeira coisa que ele pede, ele pediu para ser livre da maldição. Ele ora, ele clama.
A primeira coisa que Jabes pede é: olha, eu quero ser livre do sofrimento da minha mãe. Jabes era ilustre porque ele não pensava em si próprio. Jabes era ilustre porque ele não pensava que os problemas dele eram mais terríveis que o do outro, que os problemas dele teriam prioridade diante de Deus do que das outras pessoas. Quando Jabes ele pede para ser livre do sofrimento da sua mãe, na minha imaginação santificada, ele observa uma mulher. Ele observa sua mãe, e mulher na Bíblia, tipologicamente, está falando da igreja. Então ele observa uma mulher sofrendo, ele observa uma mulher chorando, ele observa uma mulher nos cantos, chorando sozinha, lutando as suas batalhas, as suas guerras que ninguém estava vendo, assim como Davi. Todas as vezes que Deus quer usar você em público, Ele vai te treinar no secreto. Todas as vezes que Deus quer mostrar a você, Ele vai treinar, Ele vai aperfeiçoar você no secreto. Antes de Deus permitir que Davi estivesse diante do seu gigante, Deus permitiu que Davi protegesse as ovelhas malhadas do seu pai. E veio o leão, e você conhece a história. Ele vai atrás do leão, ele persegue o leão até alcançar o leão. Quantos de nós talvez teríamos atitude contrária se percebesse que o leão veio e arrebatou uma das ovelhas? Qual a resposta, a desculpa que nós daríamos? Você sabe, né? O leão é bem forte. O leão veio, voltou e levou embora. Não, mas Davi não. Quando o gigante veio, a Bíblia diz assim que Davi correu, perseguiu o leão e o alcançou. Tomou a ovelha e matou o leão. Comitantemente a mesma coisa aconteceu com o urso. Ele persegue, alcança, tira a ovelha da boca do urso e mata o urso. É assim, todos nós temos batalhas que ninguém está vendo. Todos nós passamos por lutas que ninguém está vendo. Mas Deus está te treinando no secreto. Volte para o secreto. O segredo ainda é o secreto. Jesus disse assim: quando você entrar no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto. Por que Jesus não disse? Jesus ia mandar os discípulos orarem, então ele deveria ter dito: e o teu pai que te ouve no secreto. Não, a Bíblia diz assim que Jesus disse: e o teu pai que te vê no secreto. Porque Deus não está importando, Deus não se importa com aquilo que eu estou orando, Deus não se importa aquilo que está saindo de uma forma verbalizada dos meus lábios. O que Deus se importa é a verdadeira intenção do meu coração, daquilo que eu estou orando. Então o segredo é o secreto. Então Davi foi treinado no secreto, Josué foi treinado no secreto, vários homens, várias mulheres na Bíblia foram treinadas no secreto. E depois que Davi vence as suas batalhas no secreto, então Deus pega Davi e coloca Davi diante do gigante. E você conhece a história. Então Jabes, quando ele vê o sofrimento da sua mãe, ele estava dizendo assim: eu quero ficar livre do sofrimento da minha mãe. Jabes não estava pensando nele. Quando ele diz assim: olha, eu não quero cair no sofrimento da minha mãe, Jabes estava intercedendo, dizendo assim: eu não quero essa situação mais na minha casa, eu não quero essa situação para minha descendência. Outra coisa que Jabes pede, ele pede para ser livre da maldição. Ele fala da falta de espaço, ele fala da falta de segurança. E ele relata que ele queria ser curado, ser sarado, porque existia uma dor constante e presente na sua casa. Ele recusou aquela vida. O problema dele não era contra a mãe, o problema dele não era contra o seu pai. O problema, querido, é que ele queria ser um bom filho, porque ele sabia desse princípio. Todo princípio, querida, que eu quebro, todo princípio, querido, que eu quebro, aquele princípio vai me quebrar, mas todo princípio que eu estabeleço, aquele princípio vai me estabelecer. Então Jabes era um homem ilustre, Jabes era um homem de princípio. Ele não fazia o errado quando ele sabia que era errado. E
E ele não fazia o certo quando ele sabia que era o certo. Ele se preocupava no tempo de fazer a coisa certa, na hora certa e do jeito certo. Nem tudo que dá certo é o certo para se fazer. Nem tudo que dá certo na vida de um outro irmão, na vida de uma outra irmã, comitantemente constitui o certo para a sua vida. E só tem uma maneira de eu descobrir isso: o secreto. O segredo é o secreto. Volte para o secreto. Se você puder abrir comigo em Romanos capítulo 5. Continue compartilhando. Tem muitas pessoas caídas nessa tarde que precisam ser erguidas pelo Senhor. Tem muitas pessoas que estão com a sua fé enfraquecida, que precisam serem fortalecidas no Senhor nessa tarde. Então compartilhe. Por favor, abra uma sala de vídeo. Nós não estamos preocupados com quantas visualizações. Nós pregamos o Evangelho do Reino e não da exibição. Nós não estamos preocupados com quantas visualizações, mas sim com quantas pessoas serão transformadas. Essa é a nossa preocupação. Então nos ajude a pregar o Evangelho do Reino nesses dias. Romanos capítulo 5, o versículo de número 14, diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mesmo sendo mais ilustre entre os seus irmãos, ele levava o sofrimento dos seus pais. O que significa isso? Levar o sofrimento do seu pai, receber uma estigma. Você vai ser igual ao seu pai, você vai ser igual à sua mãe. E o primeiro erro que eu cometo, as pessoas vão dizer: olha, também com o pai que tem, também com a mãe que tem. Olha a família desse menino, tem tudo para ser bandido. Olha a família dessa mulher, tem tudo para ser uma desamparada, tem tudo para ser uma mulher da vida. Olha os pais que têm, porque é sabido que o filho faz tudo o que vê o pai fazendo. Quando Davi volta com a cabeça de Golias sobre os ombros e a espada de Golias arrastando no meio do caminho, quando Saul viu, ele pergunta para o chefe do seu exército. E ele não pergunta o nome de Davi, ele não pergunta quem era Davi, ele pergunta: quem é o pai desse menino? Saul pergunta para o chefe do exército, se eu não me engano, Abner: de quem é filho esse menino? Na minha imaginação santificada, quando o rei Saul pergunta quem era o pai de Davi, eu imagino que Saul estava pensando consigo: se esse menino derruba gigante, imagina esse menino junto com o pai dele, o que eles vão fazer em favor do reino de Israel? E muitos de nós somos estigmatizados, muitos de nós somos taxados por um erro no passado. Tudo aquilo que nós construímos em um ambiente, tudo aquilo que nós construímos em uma cidade, toda a reputação que nós construímos em um estado, querido, querida, ela vai ficar marcada, vai ser um selo, seja ela positiva ou não. Então o que acontece? Jabes ora por toda uma vida, ele passa toda uma vida dedicada, ele passa toda uma vida entregue, ele passa toda uma vida alinhada. Eu não estou falando de filhos nessa tarde, eu estou falando para pais e para mães espirituais nessa tarde. Eu estou falando para pai e para mães com úteros proféticos nesses dias, que estão passando por lutas sim, que estão passando por humilhações sim, que estão passando por privações sim, que estão passando por necessidades sim, que ainda não estão vendo o fruto da profecia liberada. Mas eu estou falando com você que vai permanecer de pé no Senhor. Eu estou falando
falando com você que vai permanecer constante no Abba. Eu estou falando para você que os teus olhos não estão computando aquilo que eles estão vendo, mas eles estão registrando, fortalecendo aquilo que está dentro, de dentro para fora, de dentro para fora, até nos consumir. Eu estou falando para pais e mães de nações nesses dias, e talvez você pode estar dizendo consigo nesses dias: mas eu não consigo ter paz nem dentro da minha casa, eu não consigo governar nem o meu lar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: levanta, desperta, tu que dormes. É o Senhor que te chamou, é Ele que te levanta, é Ele que te unge, é Ele que te capacita. É com você, é para você, em você e através de você que a transformação vai acontecer. Mas pare de ficar choramingando. Ah, tadinho de mim, que dó de mim, quem sou eu? Feio, pobre, moro longe. Você não é o que as pessoas estão dizendo. Nós te adoramos, Abba. Então Jabes passa uma vida de consagração. Então Jabes passa uma vida perseguindo a honra, apreciando a honra, amante da honra. Porque os olhos carnais de Jabes registravam a turbulência na sua casa, mas o Jabes espiritual não. O Jabes espiritual sabia que tinha alguma coisa dentro dele que apontava. É como se fosse uma bússola, sempre aponta para o norte. Essa bússola tem nome, se chama Espírito Santo. Não importa se você perdeu o caminho, se você perdeu o norte, se você está desnorteado, desorientado, tem uma bússola aí dentro que sempre vai apontar para o alvo. Isaías 35 diz assim, que ali haverá um caminho santo. O Senhor vai preparar um caminho santo, mas o imundo não entrará, não andará por ele, somente para os remidos. A Bíblia diz assim, Isaías 35 diz assim, que até o louco, até o lunático, até o bipolar, até o esquizofrênico, até o mundano, até o julgador, a Bíblia diz assim, que até o louco, se entrar, andar por esse caminho, ele não errará. Mas um caminho que o Senhor preparou esse caminho, tem nome, essa avenida tem nome, se chama santidade. E é no secreto que nós desenvolvemos santidade. Então Jabes passa uma vida de consagração ao Senhor. Os seus olhos sim computavam os erros, as humilhações, os seus ouvidos captavam sim as ofensas, mas o seu espírito não. Jabes sabia que se ele continuasse sendo diligente, intenso, ele sabia que no tempo de Deus o céu se abriria. E aquela pergunta que às vezes nós fazemos todos os dias: quando chegará a minha vez? Jabes tinha a convicção que esse dia chegaria. Então Deus começa a fazer algo na vida de Jabes. Deus concede, no lugar da maldição, que viesse a bênção. Que no lugar da falta de espaço, Deus aumentou o território. Que no lugar de falta de segurança, a companhia da mãe e da mão, principalmente da mão de Deus ao seu redor, seria como foi com Moisés. No lugar da dor constante, das suas aflições, presente em sua casa todos os dias, Jabes passaria a se deleitar no Senhor. Sabe, você precisa acreditar nos dias de deleite. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Mulher, Deus te chamou. Não tema o que lhe pode fazer o homem.
Homem, Deus te chamou. Jovem, adolescente, criança, ancião de dias, Deus te chamou. Você que está ouvindo, você que está assistindo, Deus te chamou. E Deus não te chamou para um tormento, Deus te chamou para um deleite. Olha o que diz aqui Isaías, capítulo de número 24. Abra comigo, por favor, Isaías 24. Isaías 24, versículo 5 diz assim: na verdade, Isaías 24, versículo 5: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança. O profeta Isaías é o maior profeta messiânico. Tudo que Isaías profetizava sempre apontava para Cristo. Sempre, do início ao final dos 66 capítulos do profeta referido. Então Isaías era um profeta messiânico. Ele sempre apontava toda a sua vida, todas as suas profecias, todo o seu posicionamento, toda a sua renúncia. Sempre, tudo que Isaías fez sempre apontava para Cristo. E de repente Deus chega no profeta e diz assim: olha, a terra está contaminada. Isaías pergunta: mas o que contaminou a terra? E Deus responde: por causa dos moradores. Porque estão morando no lugar errado, estão fazendo a coisa errada? Não. Estão transgredindo a lei, estão violando os estatutos e quebrando a aliança. Eu poderia falar muitas coisas sobre transgredindo leis, quebrando os estatutos e quebrando a aliança, mas eu quero falar só sobre aliança agora. Então a terra estava contaminada por causa dos moradores. Deus estava falando para Isaías: o homem está se corrompendo. O homem está perdendo a sua fé em mim, Isaías. As pessoas começaram a fazer o que querem fazer durante muito tempo. Aquilo que estava incubado está vindo para fora. E nesses dias, querido, de todo esse isolamento, de toda essa pandemia, muita coisa que estava incubada, muita coisa que estava escondida, estão vindo para fora. Porque nunca foram tratados, porque nunca permitiu ser tratado, porque nunca foi curada, porque nunca o permitiu ser curada. E são nesses momentos que aquilo que está incubado vem para fora. Se é um espírito angustiado e incubado, vai vir para fora. Se é uma alma ferida, doente, ela vai vir para fora. Se é um espírito quebrantado, uma alma quebrantada, também vai vir para fora. Tudo aquilo que está dentro, tudo aquilo que está guardado, deixa eu te falar uma coisa: você é um porta-joias do Senhor. Tudo que está guardado no momento que todas as outras coisas perderam seus valores, aquilo que tem de valor dentro de você vai vir para fora. Aquilo que é intenção do seu coração primordial, que você conseguiu esconder, guardar, incubar, momento ou outro virá para fora. Tudo que está dentro vem para fora. Eu poderia falar da aliança de Abraão com Abimeleque, de Labão com Jacó, de Israel com Gibeão, de Davi com Jonatas e muitas outras coisas. Mas eu quero falar daquilo que você está escondendo dentro. Eu quero falar daquilo que você está conseguindo fazer, esconder
e principalmente aquilo que você não está conseguindo avançar no Senhor. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6, diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora dê um pulinho no verso de número 14, do mesmo capítulo do referido livro, versículo 14: mas os sentidos deles se embotoaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo foi removido. Quando você entra na presença do Senhor sem entendimento você vai continuar. E mais para frente Paulo diz assim: não, eu não sou como Moisés, que depois que a glória foi embora, ainda continuou com um véu no rosto. Porque quando ele subia no monte, quando ele descia da face, quando ele descia do monte, a sua face brilhava como o sol, e as pessoas não conseguiam olhar a sua face. Então alguém, Arão, veio e colocou um véu. Só que Moisés não continuou incendiado, Moisés não continuou avivado, não continuou colocando lenha no altar, na fogueira, a chama que não se apaga. E um dia a glória foi embora. Então Moisés não tira o véu com medo das pessoas descobrirem que ele não tem mais glória do Senhor. Então é por isso que nós estamos falando de aliança nessa tarde. Não importa se a glória foi embora, não importa se o fogo se acabou, não importa se a chama diminuiu. O que importa é que você queira aumentar essa chama. O que importa é que você anseia por entrar em esse lugar. O que importa é que você não se preocupe mais com o que as pessoas estão achando, mas você se foque agora, que você fique focada, que você fique focado naquilo de quem você é no Senhor, que aquilo que está incubado, o quanto antes vier para fora melhor, seja para cura, para tratamento, para restauração, para transformação, que venha para fora logo. Mas não tenha vergonha de entrar na presença do Senhor e falar com o Senhor: Senhor, eu não estou brilhando mais, Senhor, eu não estou ardendo mais, Senhor, a minha chama está se apagando, a minha chama está diminuindo, eu não estou colocando mais lenha no altar. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque o teu Pai não te ouve, o teu Pai te vê no secreto, e quando Ele te vê no secreto, a verdadeira intenção do seu coração transformada, balizada pela presença do Espírito Santo, então Ele vai te honrar, Ele vai te recompensar no público. Então por onde você passar, as pessoas vão sentir a presença, as pessoas vão sentir a glória. Todos terão fome e sede de servir e de se relacionar com Deus que você está servindo e se relacionando. Mas isso não é da noite para o dia seguinte. Não se trata de resolução de um problema, não se trata de uma resolução de adversidade, se trata de um estilo de vida, de uma escolha. Todas as escolhas que você tomou em favor do Senhor, sustente elas, seja intensa, seja diligente, não recue, não retroceda, porque chegará a tua vez, chegará o dia, e você precisa estar pronta, você precisa estar pronto. Ei, ativadora profética, é o Senhor quem te ungiu, foi Ele quem te ergueu, foi Ele quem te enviou. Podem tentar colocar um véu em você, podem tentar colocar um véu, mas nunca vão poder apagar você. Paulo estava preso,
Só que ele não saiu para depor na delegacia. A Bíblia diz assim que Paulo e Silas saíram para a oração, e no meio do caminho alguma coisa saiu da rotina. No meio do caminho alguma coisa saiu do controle, e eles estavam prontos, imbuídos a irem para a igreja, e no meio do caminho eles foram presos, e eles apanharam, e eles foram encarcerados no terceiro cárcere. Então existiam mais 2 andares de prisões sobre onde Paulo e Silas havia sido colocado. Então os prisioneiros do primeiro e do segundo andar, eles defecavam e se alojavam ali onde Paulo e Silas estavam encarcerados. Literalmente, eles foram tomados de um lugar que eles tinham decidido ir naquele dia. Eles apanharam. As pessoas jogavam fezes, estrume em Paulo e Silas, acorrentados, mas eles não perderam o propósito. Eles não se distraíram. E eles começaram a cantar um hino: prostro-me diante da cruz. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Sabe? Eles foram tirados da rotina, mas o propósito da oração não foram retirados deles. Abra comigo, por favor, vou ler só mais esse texto. Romanos capítulo de número 10. Abra comigo, por favor, Romanos 10. Quando tudo Não importa o que você está passando, o que você está sofrendo, se acabar, continue no Santo dos Santos. estarei seguro. Continue no Santo dos Santos. Continue na presença da glória. Pois sei Continue na presença. me Continue na presença. Continue. pois sei Continue. me Está chegando o cis para você. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Aleluia. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Adore. O véu rasgou, Profetize. o caminho abriu, Chore na presença tudo dele. consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado Já está pronto. Pastor, mas eu não estou pronta. Pastor, eu não estou pronto. E você acha que Deus está fazendo o quê com a adversidade, com a perseguição, com a tribulação, com a necessidade, com a resistência, com a humilhação? Deus está aprontando você, minha irmã. Deus está aprontando você, minha irmã. Quando você vai em um lugar, quando você quer presentear uma pessoa, você vai em um lugar procurar um presente
que você se identifique com essa pessoa, mas depois você lembra do papel de presente. Ninguém nunca entrega um presente sem papel de presente. É por isso que as lojas hoje cobram para embrulhar para presente, porque aquilo que você vai colocar por fora é tão importante quanto aquilo que você está vivendo. E você não coloca qualquer papel de presente, porque você não colocou, você não está dando qualquer presente, porque aquilo que você está dando de verdade, não por obrigação, você quer dar de si para aquela pessoa. Mas a caixa a qual o presente está guardado não representa quem você é. Então você coloca um papel de presente, para que quando as pessoas olhem o presente, a janela da alma, ela fica grata e já alegre. Agora olha o que diz Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 11. Isso aqui é só para ativadora profética, pastora. Essa mensagem aqui não é para mulher borocochô, não. Essa mensagem aqui não é para meio filho, para meia filha de Deus, não. Essa mensagem não é para servo, não é para escrava. Essa mensagem é para filho, para filha, herdeiro e co-herdeira em Cristo. Romanos capítulo 10, verso 11 diz assim: porque porquanto a Escritura diz, Paulo está dizendo assim, está escrito, não fui eu, não é invenção de moda minha, mas está registrado, está decretado, está selado, porque a Escritura diz: todo aquele que crê em mim não será confundido, não será confundida, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Antes de Paulo escrever isso, Jabes entendeu há séculos anterior. O que Paulo está dizendo? Você só precisa de uma coisa, invoque-o. Você só precisa de uma coisa, clame, continue a clamar, até ele vir, até ele manifestar, até acontecer. O que Jabes fez? Ele só invocou o Senhor, ele só clamou, ele só invocou. Ele só invocou. Sempre vão tentar colocar um véu em você, mas a glória não vai embora. Existem 3 formas de extinguir um incêndio. Qualquer curso de primeiros socorros ou de brigadista, existem apenas 3 formas de se extinguir um incêndio: resfriamento, abafamento e retirada de material. As pessoas, o inferno vai tentar esfriar você, é a primeira forma de se extinguir o incêndio. Mas se isso não for possível, vai para o segundo processo. Vão tentar te abafar, te isolar, calar a sua voz. E se isso não extinguir o incêndio, então eles vão tentar a terceira forma de se extinguir o incêndio: retirada do material que está incendiando. Se você é uma incendiada no Espírito, pelo Espírito e para o Espírito, vão tentar te esfriar, querida. Vão tentar te abafar, querida. E quando não conseguir, nem pela primeira e nem pela segunda intenção, vão tentar pela terceira, retirada de material. Não importa se estão tentando te esfriar, te abafar ou te retirar. Uma coisa só te importa: não pare de queimar, não pare de arder. Aleluia. O vento balançou. Sabe,
Eu quero fazer um ato profético nessa tarde. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou e o medo repreendeu quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. E o vento balançou, aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar e o medo me cercou. O medo, sempre o medo, Quis me afogar, sempre o medo. mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou e o medo repreendeu quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Sabe, ele me socorrerá. Jabes foi o mais ilustre do seu irmão, porque ele era um apreciador de honra. Por mais que os seus olhos computavam, os seus ouvidos captavam tudo aquilo que o cercava, alguma coisa dentro dele apontava para esse dia. O Espírito Santo hoje dentro de você está apontando para esse dia. Se tem uma coisa que você precisa fazer é continuar queimando no Espírito. O segredo é o secreto. Não é o que eu falo, não é o que eu faço, mas é aquilo que eu estou me tornando no Senhor. O sistema, as pessoas, o inferno, querido, querida, vai tentar te esfriar, vai tentar te abafar, e quando nenhum nem outro vai tentar retirar você. Mas se você permanecer ardendo no Espírito, queimando no Espírito, ninguém terá êxito em te esfriar, abafar ou te retirar. Certa feita Jesus chegou na praia. A Bíblia diz assim que ele viu 2 barcos e ele entra em um barco. Escute isso, Jesus vê 2 barcos, mas ele escolhe um para entrar. Ele não poderia entrar nos 2, mas haviam 2 barcos, diz a palavra, e ele escolhe um. Só que quando ele vai entrar no barco, os discípulos estavam lavando as redes. As redes não estavam abandonadas. Rede simboliza o que você carrega. Tipologicamente, rede está simbolizando o teu ministério, a tua casa, a tua família. Porque a água salgada precisa de ser retirada da rede, porque senão vai estragar a rede, vai apodrecer a rede. Tem que limpar a rede das algas.
tem que limpar a rede dos dejetos, tem que limpar a rede do lixo, do entulho, tem que deixar sempre a rede preparada para a pesca no dia seguinte. E a Bíblia diz assim, que eles não apanharam nada e pescaram a noite toda, e de repente Jesus entra no barco e diz assim para os discípulos: afaste o barco da terra. Afaste o barco da terra. Duas coisas acontecem ali. Quando Jesus pede para afastar o barco da terra, a primeira coisa que começa a acontecer, Jesus estava pregando por uma multidão, e a água ajuda na propagação, ajuda a reverberar o que alguém está dizendo. Então Jesus precisava que a água ajudasse a reverberar aquilo que ele estava pregando. Mas o que eu acredito mais intensamente, que Jesus entra no barco e diz assim: afaste da terra. A terra simboliza a sua alma, minha alma. A terra simboliza a minha vontade, a sua vontade. Simboliza a minha carne, a sua carne. Simboliza aquilo que o mundo está dizendo e não ouvir o que Deus está dizendo. Você precisa começar a ver o que Deus está vendo, ouvir o que Deus está falando. Então Jesus estava dizendo assim: vocês não apanharam nada a noite toda, porque vocês estão muito ligados na terra, vocês estão muito presos na terra. Afaste da terra. E Jesus disse assim: lance a rede. E os discípulos disseram: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. Aí Jesus disse assim: lançai as redes aqui. Eu imagino que a noite toda eles pescando, pastora, eles lançavam a rede a este bordo, os peixes, Deus dava ordem: vai a bom bordo. Aí eles iam, lançavam as redes a bom bordo, Deus dava uma ordem: vai a este bordo. Aonde eles lançavam as redes, Deus mandava os peixes irem para o outro lado. Porque Deus não quer que você tenha êxito naquilo que não é uma palavra dele para você. Deus não quer que você tenha sucesso. Eu acredito que o maior fracasso na vida de uma pessoa é ter sucesso naquilo que Deus não mandou ele fazer. É muito mais fácil você levantar a pessoa da queda de um pecado, de um erro, do que você levantar uma pessoa da queda de um sucesso, fora do processo, fora do propósito do Senhor. Então Deus está me chamando, está chamando você para lançar as redes. E quando os discípulos foram contender: não, mas nós não vamos, olha, nós pescamos a noite toda. E Jesus fala assim: aqui, lançai as vossas redes. E deixa eu te falar uma coisa: você tem que ter coragem, você precisa ter ousadia, porque sobre a palavra do Senhor vamos lançar a rede. E não lança a rede de qualquer, a rede não lança assim não. A rede você não lança aqui não. A rede você precisa lançar onde Deus está apontando para você lançar, onde Ele está direcionando, aonde Ele está balizando para você lançar. E quando você quer ter um bom êxito, então você prepara toda a questão, toda a ergonomia para lançar a rede. E tu lança a rede lá na frente, lá longe, com toda a tua força, com toda a sua convicção, gerando no teu espírito que no momento que você for recolhendo a rede vai vir e vai trazer os peixes. E a Bíblia diz assim que o barco ia afundando, era tanto peixe que a rede ia rasgar. Sabe por que tu não está tendo êxito mais? Porque você está lançando a rede de qualquer jeito, sem uma palavra de Deus. Eu quero orar por você, minha irmã. Eu quero orar por você, meu irmão. Não é o fim, é o início das grandes coisas de Deus para a tua vida. Não é o fim. Se prepara aí, vamos orar. Se prepara, vamos orar. Coloque seu copo com água, brincadeira. Não temo mais
Lavar a rede significa você se preparar para um bom dia de pesca no dia seguinte. Lavar a rede significa que o dia não foi um bom dia de pesca, que talvez você teve um dia mau. Pastor, mas o meu dia está durando semana. O outro vai dizer, mas o meu dia está durando meses. Outro vai dizer, o meu dia está durando anos. Outro vai dizer, o meu dia está durando décadas. E eu te pergunto, continue lavando as redes. Sempre se prepare para o melhor de Deus para o dia seguinte. Não importa se o dia de hoje foi ruim, não importa se o dia de hoje terminou ao contrário do que você esperava que terminasse. O que manda no reino de Deus é você receber uma palavra e continuar lavando as redes, se preparando para o dia seguinte. Porque Deus está vendo isso. Jabes todos os dias lavava a sua rede. Todos os dias ele clamava, todos os dias ele invocava: me livra disso, me livra daquilo, não quero isso, não quero aquilo, não tenho paz, não tenho segurança. Olha, o espaço está apertado, minha mãe está doente, olha, tem enfermidade na minha casa. Todos os dias Jabes lavava a sua rede, até o dia que o carpinteiro de Nazaré, o barbudo de Nazaré, chegou e disse assim: hoje é o meu dia para você, Jabes. E Deus mudou a história, Deus mudou a vida. Esses 2 versículos que nós lemos não está falando de um período de semanas ou meses na vida de um homem, está falando de toda uma vida. O meu conselho, a minha oração para você é que você saia dessa estagnação de desistência, que você saia desse ambiente que você não acredita mais, que tudo está conspirando contra, mas Deus está te aprontando. Deus está te aprontando. Se você puder fechar os teus olhos aonde você está. Deus, nós adoramos o teu nome, nós glorificamos a tua majestade, assim como diz Romanos: Deus é rico para com todos os que o invocam. Se tem uma coisa que eu estou aprendendo nessa tarde, Senhor, é invocar o Senhor. Se tem uma coisa que eu estou aprendendo nessa tarde, é que eu vou continuar sendo intenso, eu vou continuar sendo diligente, eu vou continuar sendo intensa, eu vou continuar sendo diligente. E eu sei que vai chegar a minha vez, eu sei que vai chegar o dia de Deus para a minha vida. Eu sei que a resposta, que a reciprocidade do Pai vai chegar a todos os meus dias que eu estou invocando. Deus fala por intermédio do profeta Isaías: para cada dia da sua vergonha, Deus trará para você dupla honra. Pode contabilizar aí quantos dias, semanas, meses ou honra de humilhação, de vergonha, de desprezo. No mínimo multiplique por 2, porque para cada dia de humilhação, de vergonha, Deus trará em dobro em honra, trará em dobro em glória, trará em dobro em vitória, em conquista, em convicções, em avanço. Mas não pare de lavar as redes. Não importa se o dia de hoje foi um dia mau, se foi um péssimo dia de pesca, mas se prepare para o dia seguinte, porque Jesus, ele está no barco, talvez dormindo, mas ele está no barco da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus chegou na tua praia hoje. Jesus chegou na praia da tua vida, vai entrar no barco da tua vida. Então levanta daí e lance as redes, o mais rápido possível. Lance as redes no teu ministério, no teu casamento, no teu cônjuge, nos teus filhos, na tua alma, na tua saúde, no teu físico, na tua profissão, nas tuas finanças, no teu ministério, no teu relacionamento com o Espírito Santo, na honra aos pais, na honra aos filhos, na honra com a liderança da igreja. Lance as redes, faça tudo novo de novo, faça tudo novo outra vez. Não permita
que as circunstâncias, ou quem quer que seja, venha te esfriar, te abafar ou retirar você. Deus te chamou para um propósito maior e mais alto. Eu ia pedir para você engolir o choro, mas o contrário disso, chore. Chore. Tudo aquilo que está incubado precisa vir para fora, então chore. Deus só vai enxugar dos olhos toda lágrima se você chorar, então chore. Quando a Bíblia diz assim que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não significa que Ele vai vir com um lenço Osmair e vai enxugar as lágrimas. Quando a Bíblia diz assim que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, Deus está dizendo assim: ei, deixa eu te falar uma coisa, todo sofrimento tem recompensa, toda renúncia tem recompensa. Por tudo aquilo que você chorou, eu vou trazer alegria para você. Deus não enxuga as lágrimas com lenço, Deus enxuga as lágrimas te dando vitória, respondendo a sua oração, abrindo a porta, fazendo milagre, restaurando e restituindo. Não é um lenço que enxuga as lágrimas. O meu Deus, o teu Deus, não usa o lenço para enxugar as lágrimas dos seus olhos, mas a resposta, a manifestação da glória, a manifestação da presença dEle. Deixa Ele enxugar dos teus olhos toda lágrima, então chore para que Ele faça isso. Chore pelo teu casamento, chore pela tua família, chore pelos seus filhos, chore pelo teu ministério, chore pelo seu relacionamento com o Espírito, chore pela tua vida profissional, chore, porque tem resposta. Deus os abençoe. Deus te abençoe. Nós temos culto sábado amanhã às 20 horas. Nós temos uma assembleia com jovens, não falte. No domingo às 19 horas nós temos um culto ao Senhor, será presencial e online. Venha, traga uma visita para receber da glória de Deus. Se você se posicionar, domingo você vai vir já dar testemunho do fruto, do reflexo da liberação profética nessa tarde. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, resplandeça a tua face, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor do Pai, a redenção do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam muito mais do que abundantes e transbordantes sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Continue adorando o Senhor. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Nada irá nos separar. O véu rasgou. Não temo
amor.